Bom dia, shalom, shalom. Estamos aqui hoje reunidos para mais um devocional, para a honra, glória, louvor e exaltação do nome de Jesus. Hoje é um dia especial ao qual o Senhor separou para mim, para você, para que nós estejamos alinhados, né, com o propósito do Pai, que é um propósito muito maior do que nós possamos imaginar. E o propósito principal é de conhecer quem é esse nosso Deus, através da palavra do Senhor. Hoje eu inicio um novo ciclo, o ciclo do livro do profeta Isaías, e eu gostaria de convidar você a estar embarcando nessa nova jornada conosco, para a honra, glória, louvor e exaltação do nome do Senhor. Amém, graças a Deus. Vamos iniciar a oração agora, vou estar orando para dar abertura ao devocional, e já já a gente inicia com a leitura do livro também, a qual nós estamos lendo, e estamos meditando em todos os ensinamentos chaves que ele tem transmitido para nós, né? É um livro muito bom, eu amei muito esse livro, já estamos chegando ao final, aonde também nós vamos iniciar um novo ciclo na leitura de outro livro. Amém? Una sua fé junto com a minha, vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, Pai, eu me apresento diante do Senhor, meu Pai, nesta manhã de domingo, com o coração rendido e na fidelidade, porque eu sou fiel e o Senhor é fiel com quem é fiel ao Senhor. E eu estou aqui todos os dias para cumprir um propósito ao qual o Senhor gerou e colocou no meu coração. Eu estou aqui, Pai, na dependência do céu. Eu quero pedir, meu Deus, nesta manhã, que o Senhor ordene os teus anjos para estar nos guardando, estar nos protegendo, estar nos guiando, Pai, estando nos guardando de dando todos os livramentos, Pai, de todos os ataques que nós recebemos. Eu quero convidar o Senhor Espírito Santo para estar vindo também tomar o controle deste devocional, a qual eu dependo exclusivamente dele. Em nome de Jesus, eu clamo o selo do sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a vida de todas as pessoas que estão participando deste devocional, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu peço agora as armaduras celestiais, as armaduras de Efésios 6:10, sobre a minha vida e sobre a vida de cada pessoa que aqui se encontra. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco, fica conosco, perdoa-nos, Senhor, dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas culpas, de tudo aquilo, Pai, que entristece o teu coração, que nós possamos todos os dias ouvir a tua voz, nos direcionando, bradando dentro de nós, no nosso interior, através do Espírito Santo, que é o Espírito Santo da verdade. Em nome de Jesus, eu adentro as cortes celestiais, aonde o Senhor fala e nós ouvimos, aonde os nossos sentidos estão mais aguçados. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, eu declaro este devocional aberto para a honra, louvor e exaltação do nome do Filho do Deus vivo, Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém? Bom dia, cunhada, bom dia, Joseline, shalom, shalom, bom dia, Cláudia, shalom. Aleluia, glória a Deus. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais um devocional, né? Agora eu vou dar leitura, vou dar início aqui à leitura do livro. Hoje vamos ver as maneiras por meio das quais Deus fala. Ontem nós aprendemos muito, né? A respeito do espírito de engano. Ontem a gente deliberou bastante aqui. E hoje eu vou dar seguimento nesse estudo ao qual nós estamos pegando muita chave, né? Então vamos lá. Só existe uma maneira por meio da qual Deus fala sobrenaturalmente ao seu povo. E é por intermédio do seu espírito, por meio da oração e pela palavra de Deus. Sonhos, visões, visitações de anjos, cair no espírito, orar em línguas, ficar em silêncio na sua presença, são todas diversas formas de oração e da palavra operando em nossas vidas. Observe que nunca somos nós tentando fazer contato. Em vez disso, é Deus invadindo a privacidade do nosso mundo para nos fornecer as informações de que necessitamos. Aleluia. Normalmente, esses contatos de Deus nos pegam de surpresa. Nossa tarefa é estar na posição para ouvir a voz de Deus. Essa é uma das partes principais da oração.
e um resultado definitivo da palavra operando em nossas vidas. É importante saber como você recebeu o sonho, a visão ou a nova revelação. Deus diz que não existe espaço para os adivinhos, bola de cristal, horóscopos ou médiums. De modo que, se recebeu alguma coisa por meio dessas formas proibidas, você já fracassou no teste. Tenho algo para compartilhar. A apóstola Larissa, a qual eu fiz a Escola de Libertadores e muitos outros cursos com ela relata um testemunho a qual ela estava nos Estados Unidos e ela se deparou com um rapaz que ele estava prestes a morrer, ele estava com um decreto de morte. Ele tinha contraído, foi decretado que ele tinha um câncer, que ele já estava prestes a morrer, ele ia fazer 33 anos. E a apóstola Jerusa pediu para ela estar orando por ele, né? E ela foi para orar. E Deus mostrava algo para ela, perguntou para ele: você em algum momento, você teve algum sonho que falou, tipo, que decretou que você iria morrer ou algo desse tipo? Ele falou assim: sim, há uns anos atrás eu tive um sonho ao qual eu recebi uma palavra de que eu iria morrer com 33 anos. Aí ela foi e falou: então você acreditou? Ele falou: sim, eu acreditei na época, eu acreditei sim. Aí, quando foi ver, ele já ia fazer os 33 anos e ele estava prestes a morrer, ele estava debaixo de um decreto de morte. E ela falou: então nós vamos ter que acessar o tribunal de Deus e vamos reivindicar, né, a derrubada desse decreto. E ela buscou naquela parte com um embasamento bíblico, na parte que fala do rei Ezequias, ao qual ele estava também com decreto de morte, e ele pediu ao Senhor que revogasse aquele decreto, e o Senhor deu para ele mais 15 anos de vida. Então, aqui entra no nosso entendimento os perigos que tem também de determinados sonhos. O demônio, ele pode entrar através dos sonhos. E ele pode liberar decretos de morte através da nossa vida. Se o cristão tiver distraído e não ter a percepção de algo tão pesado que possa vir em sonho e não repreender e não aceitar aquela palavra, pode ser que ele entre debaixo de uma sentença de feitiçaria, de decreto de morte, de palavra lançada, de espíritos familiares atuando. Então, é por isso que nós temos que, até mesmo quando a gente acorda de um sonho, a gente ir ali e... Joseline, amada, sua câmera está aberta e seu microfone também está aberto, tá? Então, a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar ligado, sempre conectado com o céu, pedindo ao Senhor para que o Senhor manifeste o poder dele sobre a nossa vida, repreendendo todo o levante, todo o ataque do inimigo sobre as nossas vidas. Nós precisamos estar sempre alinhados neste propósito, no nome de Jesus. Amém? Então, guarda essa informação na tábua do seu coração, para que quando você tiver algum sonho duvidoso, algum sonho que você não sinta Deus, a verdade que vem de Deus, que você esteja repreendendo este sonho imediatamente no momento em que você acordar. Mas, se você ouviu o Senhor por intermédio dessas outras formas de oração, ou pela palavra, você foi aprovado no teste. Você é aprovado quando você identifica que algo não veio da parte do Senhor e você repreende e não aceita os decretos que o demônio tem lançado sobre a sua vida. Você é aprovado quando você identifica que os sonhos não vieram da parte do reino de Deus, quando é algo duvidoso. E quando uma palavra que foi lançada sobre a sua vida vem de alguém que está debaixo de algum tipo de maldição, que não é uma pessoa que está falando através da boca de Deus, mas é uma pessoa que está debaixo de espírito de adivinhação. Tipo, você recebeu uma palavra de uma cigana, de uma cartomante, de uma pessoa que pratica ocultismo, feitiçaria, mandingas. Você não pode receber. Se alguém falar alguma coisa, você fala, está repreendido em nome de Jesus. E até mesmo de um profeta que tiver com a unção contaminada. Se ele lançar uma palavra sobre a sua vida, é como se fosse um decreto espiritual. O mundo espiritual, ele funciona como leis. Então, se vem uma palavra lançada de mãe, de pai, que vai te trazer maldição, você repreende e não aceita essa palavra.
Então a gente tem que estar ligado, porque está andando em comum acordo com revelações também, né? Olha, eu vou ler novamente essa parte aqui só para me reiterar. Shalom, bom dia para vocês que estão chegando, tá? Graciela, Leiliane, Marilene. Ó, mas se você ouviu o Senhor por intermédio dessas outras formas de oração ou pela palavra, você foi aprovado no teste. Saiba disso. Quando Deus faz um contato especial com o seu povo, a experiência estará sempre em concordância com a palavra. Aleluia. Então, sempre a palavra tem que ser a base, a estrutura, para todo e qualquer tipo de revelação ou manifestação espiritual também. Novas e estranhas revelações. Agora, passemos para a segunda parte. Qual o conteúdo dessa mensagem? Lembrando que nós estamos estudando cada uma das suas partes isoladamente. Palavra, sonho, né? Agora nós vamos ver qual é o conteúdo, qual é o teor que eu estou recebendo, ou sonhando, ou ouvindo. Duas perguntas adicionais devem ser feitas. Essa revelação concorda com a palavra? A revelação que eu estou recebendo, ela é condizente e alinhada com a palavra de Deus? B, é alguma revelação nova e estranha? Presta bem atenção. Trazer revelações novas e estranhas é a tática usada pelo inimigo. Já já eu leio os comentários, tá? Isso não é nada de novo. O inimigo quer lhe dizer que você recebeu alguma coisa que ninguém mais ouviu, que você sabe mais do que o pastor, que você sabe mais do que qualquer pessoa já soube, e que essa é uma revelação do fim dos tempos que jamais foi conhecida pelo homem. E você tem um conhecimento superior. Essa é a tática muito antiga do inimigo. Vocês entenderam que o inimigo ele quer elevar o ego e o orgulho da carnalidade humana nossa, que é caída, pecadora? Ah, você sabe mais, ela não sabe de nada. Eu estou te dando uma revelação. Agora você tem o dom, você está recebendo. Ah, porque é você, você, você. Aí você começa eu, demoníaco. Tem que tomar muito cuidado com esse egocentrismo de achar que sabe de tudo. E no final a gente descobre que não sabe nada. Deixa eu ver aqui o que a Cláudia comentou aqui, o que vocês estão comentando. Deixa eu ver. Uma vez uma irmã falou para mim que meu marido ia sofrer um acidente. Aí eu repreendi essa palavra. Justamente, é nesse sentido, Cláudia. É assim que tem que ser. A gente não pode receber palavras sobre a nossa vida. Em algum determinado momento, pode ser algo trazendo um alerta para a nossa vida? Pode sim, porque Deus nos alerta. Deus não faz nada sem avisar. Ele levanta os profetas dele aqui na terra para poder nos avisar de algo que possa vir a acontecer conosco. Mas o nosso posicionamento é a gente repreender e não aceitar esses decretos sobre a nossa vida. É assim que funciona. Aí continua aqui, ó. A palavra diz em Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerei dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, do versículo do 1 ao 3. Então, aqui mostra que a mulher realmente ela sabia do decreto que Deus tinha estabelecido, o limite, aqui você não ultrapassa. Aqui você pode tocar em tudo, menos nessa aqui. Ela própria falou para a serpente. Agora, observe especialmente a frase: nem nele tocareis, porque essa é a palavra aberta pela qual Satanás enganou Eva. Qual é a palavra que deu abertura para o diabo tentar tocar na nossa vida? Nós temos que identificar. Aonde foi a pedra de tropeço? Aonde foi a brecha que eu abri? Ó, você diz, bem, porque isso é tão importante.
porque isso revela a ignorância da parte de Eva. Mais uma vez, observe o versículo 3. Eva diz: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. O fato de ela citar Deus dizendo: Nem nele tocareis, revela ignorância. Por quê? Em Gênesis 2, do 16 ao 17, o Senhor diz sobre essa árvore, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quer dizer, ela cortou tudo que Deus tinha falado, ela abreviou ali e começou a acreditar só no que ela tinha idealizado na mente dela. Mal interpretação, ignorância. É onde que nós temos que tomar cuidado também de interpretar as coisas de Deus mal interpretadas. Justamente, meias verdades. Meias verdades é um perigo. É a queda de muitos homens na terra. Observe novamente. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus não falou qualquer palavra sobre tocar nela, nunca. O que você descobre é que Eva havia entendido mal as instruções de Deus, ou ela simplesmente ignorou os fatos. Eva não entendeu que a questão era obediência e achou que realmente havia algo venenoso na árvore. Ela pensou: não devemos sequer nos aproximar o suficiente para tocar nela, porque a árvore é venenosa. Má interpretação. Eva cita Deus. Deus disse: não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrais. Observe o versículo 4. Então a serpente disse à mulher: vendo a ignorância de Eva, Satanás entrou rapidamente em ação para enganá-la. Gente, isso aqui é para mim, é para você. Quantas nós fomos ignorantes? Quantas vezes nós fomos levados da mente pelo nosso próprio entendimento, pela nossa própria interpretação? É um risco. Quantas coisas poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos tido a humildade de buscar entender corretamente as coisas como elas são? E não ter ido pelo nosso próprio entendimento ou por fábulas. Ele viu uma porta aberta pela qual poderia entrar para enganá-la. A ignorância é sempre a base para o engano. Ignorância. Alguns dizem burrice, mas não burrice de ser burro, não, burrice de ignorância mesmo. De não aceitar outra palavra, de decretar que é somente aquela palavra que é a verdadeira, porque a pessoa é a dona da verdade, porque eu sei, eu sou. E não ouve conselho de ninguém, não busca aprender e entender as coisas como elas verdadeiramente são. Não se dobra, não se rende, por conta do orgulho, da arrogância, da prepotência, da ignorância. É sobre isso. Estou pensando neste instante sobre um jovem que era membro da minha igreja. Olha o relato do Rick. Ele era ignorante em relação à palavra, mas queria ser um verdadeiro estudioso da Bíblia. Ele não se submetia à autoridade. Decidiu que podia ouvir Deus sozinho e não precisava de ninguém para ajudá-lo. Ele foi direto para o livro de Apocalipse. Meu Deus, olha o perigo aqui. Que local perigoso para um novo convertido começar. Justamente. Ele começou a estudar o livro de Apocalipse e o diabo se aproveitou da ignorância dele. Ele começou a sonhar com novas revelações a respeito do livro de Apocalipse.
Olha para vocês verem, gente, que perigo, que perigo. Meu Deus, Deus está falando muito aqui, né? Eu espero que você pegue a chave. Aí aqui a gente vai ver que como que nascem os pseudo-profetas. Mais tarde, ouvi dizer que esse homem agora acredita que ele é a besta do livro do Apocalipse. Eu queria ver bem a cara de vocês, está igual a minha. Tudo começou com a ignorância. O inimigo viu a ignorância, então entrou sorrateiramente para enganar. Antes de sua última revelação, esse jovem acreditava ser um dos dois profetas do fim dos tempos. Não tem nem o que falar, gente. Eu fiquei sem palavra agora, sem brincadeira. Meu Deus. E o que dizer da velhinha que recebeu esta nova revelação? O Espírito Santo e o Espírito de Deus são duas pessoas diferentes, porque a Bíblia utiliza duas palavras para citá-los. Meu Deus, meu Deus. Eu vou ter que me conter, né? Ai, Deus, porque eu sou muito reativa. Oi, pode falar. Eu levantei a mão, mas a senhora não viu, já tem quase Eu duas não vi, horas. Eu não, fui lá e perdão. abaixei. Eu fui lá e abaixei. Perdão, que eu estava de cabeça baixa. Pode Não, falar. eu vi. Por isso, sabe, que eu fico muito pé atrás, que essas pessoas que querem colocar nomes onde a Bíblia não deu nomes, querem introduzir alguém que a Bíblia não relata. Eu sei, gente, que existe. A Bíblia nos diz que existe o ministério dos anjos e outras coisas, mas se a Bíblia não deu nome, por que que eu, mera mortal, vou dar nome? É por isso que as pessoas falam sobre a... Oh, Deus, me perdoa se eu vou falar aqui o nome de As alguém, se alguma das fábulas. irmãs aqui tá, alguma das irmãs aqui for dessa religião, que é da Adventista, me perdoem, a Ellen White. As pessoas criticam muito porque fala que ela vivia sobre umas novas revelações, onde o próprio apóstolo Paulo fala que se até mesmo um anjo for pregar outro evangelho que não seja esse que eles já haviam vindo pregando, pode rir, pastora, que só está com vontade, que fosse Não, eu sou anátema. reativa. Eu também ri, tadinho, Eu dele, sou assim, reativa demais, pode falar. não dele, mas da ignorância dele, tadinho. De Sim, pensar isso. Meu Deus, o que que é a falta de entendimento? É por isso que eu tenho muito medo da forma como o meu sobrinho é faz perigoso. isso. É muito perigoso, É cunhada, é muito perigoso, perigoso. porque aí que entra o espírito do engano, porque ele viu a porta aberta. Ele viu a porta aberta, ele não vai perder a oportunidade, gente. O diabo ele é muito mais perto do que nós, Sim, todo mundo junto. Ele e tem entra estratégia mesmo. para derrubar e ele vem que vem com tudo. Ele não vem de mansinho. Se ele viu que a Não, pessoa abriu a porta, abriu a legalidade, ele fala: é agora que nós vamos entrar. E vem ele, mais todos os outros possíveis do engano. sim. E Então, ele vem com é os dois muito pés no peito, com a voadora, para tomar conta de tudo. pode derrubar mesmo. Então é muito perigoso quando pessoas começam a colocar nomes aonde Deus não deu nome. Se não está na Bíblia, se parte da palavra, se já é a parte da palavra, fora da palavra, melhor dizendo, não leve tanto ao pé da letra, gente. Vamos pelo que a palavra diz. Tá, existem estudos? Existem. Mas se não está na Sim, Bíblia, tem um sim, motivo de não existe, estar. sim, Eu existem vejo estudiosos. Eu mesma, eu sim. amo arqueologia. Eu Eu também amo, sou apaixonada por eu amo. Rodrigo Silva. A Existe, inteligência sim, daquele homem, ela sim, me admira. Mas quando parte o sim. princípio da Ellen White, começa a colocar outras coisas, já faz Jesus aqui, já chega. É até aqui que eu vou, daqui para lá, se eu Sim, for, eu me justamente. perco. Nós temos, igual eu falo sempre, a gente tem que ter um filtro espiritual conosco. O que é bom eu absorvo, o que não presta eu jogo fora. O que é bom eu retenho, o que não é para mim eu jogo fora, eu elimino. É mais ou menos sobre isso. Olha aqui, presta atenção agora. Certa vez eu estava em uma reunião na Califórnia quando um homem me procurou e disse: Sou um profeta. É mesmo? Perguntei. Sim, sou um dos dois profetas do fim dos tempos. Ele respondeu: Por que você pensa assim? Insisti. Porque tive uma visão. Ele respondeu: Eu estava enganado. O conteúdo da visão desse homem não era compatível com a palavra. Por isso, sempre precisamos perguntar diante das experiências sobrenaturais: Isso é compatível com a palavra ou é alguma revelação nova e estranha? Nós fizemos o estudo sobre os sonhos, nós aprendemos muito.
Tem que ter embasamento bíblico. Observe novamente a fala da mulher em Gênesis 3:3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Isso revela a ignorância de Eva. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos. A serpente ofereceu a Eva como oferece a todos nós. O que ela ofereceu, gente? Olha, conhecimento superior, entendimento além dos seus sonhos mais loucos. Ela acrescentou: se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Ela acrescentou. Preste atenção na última frase. Como Deus. Meu Deus, estava muito evidente. Como Deus. A palavra de Deus, ela fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Semelhança. Olha, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Alguém na Terra, no mundo, no planeta, vai chegar a alcançar o conhecimento de Deus, a onipotência, a soberania de Deus? Nunca nós vamos alcançar o quão grande é a ciência de Deus. Essa é a maior pista de que Eva era totalmente ignorante em relação à palavra de Deus. E ela estava com Deus. Meu Deus. Na verdade, ela e Adão já eram como Deus. Só que eles não enxergavam isso. Porque Deus ele fez eles ali de uma forma pura. Mas eles não enxergavam, eles caminhavam com Deus, eles estavam com Deus, eles estavam andando com Ele. Meu Deus, que lindo. Olha para vocês verem. Eles não conseguiam. Gente, vocês têm noção que Deus descia todo dia na viração do dia para estar com eles ali? Eu me lembro de Moisés no Monte Sinai pedindo para ver Deus. E Deus falou: não, você vai me ver passando, né? Só a minha sombra de costas, porque senão você vai morrer. Você não pode. E Adão e Eva andavam com Deus. E eles não tinham enxergado isso. Que eles tinham Deus, eles tinham acesso ao Pai de uma forma que era sobrenatural. Se eles suportavam ver Deus, andar com Deus, é porque eles eram puros. Olha, você dirá, explique. Deus não conhece o mal. Tudo que Deus conhece é o bem. O único mal que Deus já experimentou foi na pessoa de Jesus Cristo na cruz e durante os 3 dias de Jesus no inferno. Fora isso, Deus nunca experimentou o mal pessoalmente. Não existe mal em Deus. Ele é apenas bom. Ver Tiago 1, 17 ao 18. Você marca aí e leia, tá? Para você entender o que eu acabei Pastora de ler Valéria, aqui. Oi. veio isso na minha mente agora, quando a senhora falou de Eva, ela era tão a semelhança de Deus que ela não conseguiu enxergar que aquela serpente ali, ela estava. Satanás estava transvestido na imagem daquela serpente para enganá-la, para tirá-la do propósito de Deus, de tanto que ela era semelhante ao Senhor, ela não viu a maldade por trás da imagem da serpente. Então, assim, Entendeu? tadinha, sabe, eu fico lendo e fico sentindo até dó. É Ô, Jesus, ignorância. porque se fosse É eu também teria ignorância. caído. Eu É também nós. teria caído. Meu Deus, como é difícil o gênero humano. Jesus, Gente, amada, essa fraqueza que Deus deixou em nós, ela é demais. eu A gente é falo para totalmente vocês. corrompível. Misericórdia. Gente, eu não sei vocês, mas eu sinto o peso de ser humana. Eu sinto o peso de ser humano de uma magnitude que tem dia que eu falo assim: meu Deus, me ajuda. Eu preciso aprender a É, ser humana, porque pastora, pode falar. Marta, é o que você ainda falou ainda agora, sobre a Ellen. O que a gente tem que ouvir até, né, o que ele é de Deus. Quando passou de Deus, aí a gente tem que já que parar ali.
entendeu? Foi aonde Eva errou, porque Eva era pura. Mas quando a serpente Sim. começou já a distorcer o que Deus falou, ela assim, Contaminou. opa, tem um negócio estranho aí. Não é o que o pai está falando. Entendeu? Então isso Justamente. a gente tem que tomar para a nossa vida. A gente está ali, a pessoa Sim, é está para nós. falando, mas tem que examinar, né, e ficar atenta o que a palavra está falando. Justamente, tem que Porque, examinar as escrituras o tempo porque todo. o diabo tentou Jesus da mesma forma, né? Só que Jesus combateu aquilo Justamente. ali com a palavra de Deus, né? Justamente, irmã Cláudia falou tudo. É isso aí mesmo. Nós precisamos examinar os espíritos da parte de quem que está falando. Porque Deus não é Deus de confusão, não é Deus de duas palavras, ele é sim, sim ou não, não. E ele testifica para nós quando é algo da parte dele. Por isso nós precisamos provar os espíritos. Você tinha levantado a mão, cunhada? Pode falar. Sim, eu digo assim, que eu concordo com tudo que a irmã Cláudia falou. Mas eu vejo em Eva uma inocência tão, porque Deus não por culpado e Eva por enganada. Deus, a serpente, Adão caiu e Eva foi enganada. Tanto que Deus reconheceu a fraqueza dela. Por isso que nós somos Sim. o gênero mais fraco, gente. Tem jeito não. Já começou lá do Eu jardim. consigo, Tem jeito. você falando aí, eu consigo identificar todas as vezes que eu caí. Todas as vezes que eu caí no engano por inocência. E eu não estou aqui dando uma de santa, não, porque muitas das vezes eu caí por inocência mesmo, por acreditar que aquilo ali era uma verdade. Mas eram meias verdades. Quando eu caí no ocultismo, eu caí por acreditar que aquilo ali era realmente uma meia verdade, porque eu encontrei tudo que tinha dentro da igreja a qual eu frequentava, e eu achava, estou em casa. Eu estava ali, no meio ali, e na época, rezando. Então, gente, é espírito de engano. É por isso que o nome desse livro é Espíritos Sedutores, porque nos seduzem através do engano. Só que é doutrina de demônio. É aonde que a gente cai. É muito sério. É muito sério. E nós precisamos abrir os nossos olhos todos os dias. Todos os dias na nossa vida. Amanhã eu vou continuar, tá, a leitura do livro. Eu vou falar a respeito da oferta que Eva não podia recusar. Aí a gente vai abrir mais ainda o nosso entendimento, tá? Hoje nós vamos entrar em um novo ciclo. Nós vamos entrar no livro do profeta Isaías. Já vai abrindo a sua Bíblia aí. E a gente vai entrar num processo agora bem profundo com Isaías. No nome de Jesus vai ser bênção para a nossa vida. Ver se vocês comentaram mais alguma coisa que eu precise acrescentar aqui. Sim, o diabo foi mentiroso desde o início. É isso, gente. O que fica para nós no dia de hoje como lição, através dessa leitura, nós devemos vigiar, porque o nosso adversário, ele anda ao derredor, procurando a quem possa tragar, procurando uma brechinha, um descuido, um deslize nosso. É dessa forma. Então, vamos embora, gente, começar agora o estudo em Isaías. Ó, eu vou ler um prefácio para vocês aqui. Todo dia eu vou trazer um pouquinho para a gente abrir o nosso entendimento a respeito do livro de Isaías. Pois é, minha amada. Correria. Ah, então vocês tratem de me lembrar quando eu esquecer, tá bom? Manda para mim assim a frase. Outro dia a irmã Joseline mandou para mim e eu falei, nossa, glória a Deus, não me lembrou. Aí eu fui, fiz e mandei na hora. E é assim, gente, é muita correria, é muita coisa. Porque você trabalha, você cuida de outra coisa, você está preocupado com outra coisa. É muita coisa. E entra aquele frenesi e a gente acaba esquecendo. Olha, o livro de Isaías. Deus pode nos livrar dos problemas que enfrentamos? Perguntas. Pode nos salvar das potências opressoras do mundo? Pode quebrar o poder do nosso pecado e nos ajudar a lidar com suas consequências? Ao longo de todo este livro, que mostra a grandeza da santidade, esse barulho que eu tô fazendo é porque meu marido tá mexendo aqui, tá batendo a fivela, viu? Ó, ao longo de todos esses livros, de todo este livro, que mostra a grandeza da santidade amorosa de Deus, Isaías responde a essas perguntas com um sonoro sim.
Há momentos em que a beleza das palavras do profeta nos deixa maravilhados. Em outras ocasiões, sua mensagem penetrante, revela nosso pecado e nos põe de joelhos. Meu Deus, aperta o cinto porque lá vem palavra de novo, viu? O próprio ministério de Isaías começou com o tipo de visão que nos convence do pecado e nos motiva a confiar somente no nosso Criador para receber perdão, restauração e propósito de vida. Aleluia, glória a Deus. Então, nós vamos entrar aqui, né, no capítulo 1 do livro de Isaías. Todo dia eu trago um pouquinho de ensino referente ao livro de Isaías, né, que nos dá direção. Mas hoje ele já vai começar, né, com Deus abrindo um processo judicial espiritual contra Judá e Jerusalém. Confronto direto com a religiosidade vazia, a injustiça social, o coração endurecido. Mas vai terminar com um convite poderoso ao arrependimento, esse capítulo 1, tá? Então, aqui a gente vai ver, Isaías 1, no caso, é quando o culto não comove mais o céu. Deus não rejeita o culto, ele rejeita o culto sem transformação, da boca para fora. Mais uma vez, nós vamos estar entrando nesse tempo, a qual Deus está chacoalhando através dos profetas a falsa adoração somente com os lábios e não com o coração, uma adoração verdadeira. Crente de fachada, só de nome. Sou crente, vou para a igreja, sou da igreja tal, mas não é convertido verdadeiramente, porque faz tudo contrário à direção do Espírito Santo. É só de nome. Então vamos ver o cenário profético agora aqui no versículo 1. Na minha Bíblia o título fala: o Senhor, o Santo de Israel. Estas são as visões de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. Ele teve essas visões durante os anos em que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias eram reis em Judá. Lembrando, mais uma vez, né, que nós estamos estudando os livros antes do exílio, tá bom? Então, vamos lá. Deus, ele levanta um profeta em tempo de uma crise espiritual, quando ele levantou Isaías aqui. Sempre quando Deus levanta um profeta, está numa crise, né? A liderança política aqui muda, mas o pecado estava permanecendo ali no meio. E a visão aqui é para Judá e Jerusalém. O juízo começa em casa, Deus tratando os de casa, Deus tratando os crentes, Deus tratando os que falam que é convertido, que são cristãos. Deus fala ao seu próprio povo e não aos pagãos, porque os pagãos não entendem, não sabem, não entendem nada daquilo. É como se você estivesse falando grego, em outra língua. Está falando para os de casa, que abrem a boca e enchem o peito para estufar e falar: eu sou de Deus, eu sou crente, assim diz o Senhor. Deus está falando para esses. Deus corrige primeiro quem carrega o seu nome. Falar em nome de Deus é muito sério. É muito sério você carregar a placa, você carregar a bandeira do Deus Altíssimo. Eu sou de Deus. É muito sério. Eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Você se parece com seu pai? É por aí. Então agora a gente vai ver entre o versículo 2 e o 4, os filhos rebeldes. Olha o que fala. Mensagem de julgamento e salvação. Mensagem para o povo rebelde de Judá. Ouçam, ó céus, preste atenção, ó terra, assim diz o Senhor. Os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Meu Deus, é o próprio Deus falando: eu te cuidei, eu cuidei de você, eu te criei, eu te sustentei, agora você se rebela contra mim. Até mesmo o boi conhece o seu dono, o jumento reconhece o cuidado de seu senhor, mas Israel não conhece o seu senhor. Meu povo não reconhece o meu cuidado por ele. É ingratidão, gente. Deus detesta a pessoa ingrata, porque a pessoa ingrata, ela anda de mão dada com a murmuração. Todo murmurador pode ter certeza que ele é ingrato. Porque se ele fosse grato, ele não murmurava, porque ele conseguia ver as bênçãos que Deus derrama. Mas ele só enxerga
as coisas ruins. Aí começa a murmurar porque não tem gratidão pelo que recebeu e pelo que tem. Aí no versículo 4 fala: Ah, como é pecadora essa nação, sobrecarregada pelo peso da culpa, são um povo perverso, filhos corruptos que rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e deram as costas para ele. Esse aqui é o povo dessa geração, somos nós. Quantas vezes nós demos as costas para Deus? Quantas vezes nós somos ingratos e rebeldes com o Pai? Então, o juiz é para o povo de Deus, é para quem está dentro. Para começar. Deus, ele se apresenta como um pai ferido. E ele fala aqui a respeito do boi e o jumento que reconhece o dono, mas o povo não reconhece quem é o dono. A rebeldia espiritual é uma ingratidão. O pecado é descrito como uma doença. Quando esquecemos quem nos criou, perdemos a direção. É bem isso. A gente fica rodando. Deixa eu ver o comentário aqui. Algo muito sério sobre o murmurador, né? É que ele sempre atribui a culpa a outros, nunca se responsabiliza. Com toda certeza, a culpa é de Deus, a culpa é do outro, a culpa é do outro, mas não olha para si, não olha para o seu interior. Não busca os passos aonde foi a sua queda. Não busca onde foi que abriu uma brecha para estar acontecendo determinada situação na sua própria vida. É sobre isso. Amém até aqui? Agora a gente vai ver a respeito de feridas não tratadas, entre o versículo 5 e o 9. Por que continuam a atrair castigos sobre si? Por quê? Vão se rebelar para sempre? Sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo. Estão machucados da cabeça aos pés, cheios de contusões, vergões e feridas abertas. E não há ataduras nem óleo para dar alívio, porque o óleo era um bálsamo, né, que curava, né? Versículo 7. Sua terra está em ruínas, suas cidades foram queimadas, estrangeiros saqueiam seus campos diante de vocês e destroem tudo que vem pela frente. Olha, eu vou falar uma coisa para você hoje agora como mentora libertadora. O povo de Deus está todo ferido, o povo de Deus está cheio de fissuras. Mas não admite. Se você falar para um crente que ele precisa passar por um processo de libertação profunda, ele pula de uma altura e salta para trás. Não precisa disso, está ficando doido? Não, Jesus sim, Jesus levou sobre si todas as nossas pisaduras e nós somos curados. Sim, ele tem o poder de nos curar. Mas primeiro você tem que reconhecer suas mazelas, tem que reconhecer as imundícias internas, tem que reconhecer aonde é que você jogou o lixo para debaixo do tapete e trancou como que fala o nome daquele quartinho? Lá no fundo, lá embaixo, o sótão, o porão, trancou, jogou toda a imundícia dentro do porão e trancou e ninguém tem acesso a isso, nem mesmo você mexe nele. Deixa lá escuro, porque se acender a luz vai aparecer a podridão, a sujeira que foi jogando para o canto. E essa podridão, essa sujeira pode te impedir de alcançar a sua salvação. Porque como que nós vamos apresentar diante do Senhor dos Senhores? Pedindo a Ele perdão e redenção, sendo que eu não perdoo ninguém. Tem um monte de gente com ferida de perdão, que não perdoa, com a maldade dentro do coração incrustada, que já matou muita gente no coração, mas nunca se dobrou. Tem muita gente com pecado não confessado debaixo do tapete, escondido. E o diabo sabia exatamente aonde que ele vai enfiar o dedo que vai doer. São feridas na alma mal curadas. Então, esse capítulo aqui está falando de muita coisa a respeito disso. Olha aqui o versículo 8. A bela Sião está abandonada como o abrigo do vigia no vinhedo, como a cabana numa plantação de pepinos, como uma cidade que foi sitiada.
Versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nós, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Eu só falo uma coisa. Vamos arrancar essa roupa de religiosidade e vamos começar a nos curar de dentro para fora, nos lavar, nos purificar. Se o próprio Deus, que é o próprio Deus, começa tratando o povo dele, quem nós somos para achar que nós somos? Quem nós somos na fila do pão para achar que somos os puritanos? Amém? Então, o pecado não tratado, ele adoece o corpo espiritual. E a religião tentou maquiar essas feridas. Não, eu já vou para o culto, eu já sou santa. Eu já estou aqui, eu já sou santa, eu já estou assim. Dá uma revirada no lixo interno para ver se está mesmo. Sem arrependimento, a ruína seria total. A misericórdia de Deus, ela preserva um remanescente. E Deus cura feridas confessadas e não feridas escondidas. Se nem você mesmo identificou que você tem essa ferida, ele vai curar o quê? É a mesma coisa de um homem que ele está debaixo de adultério, de perversidade sexual. Se ele não entende que aquilo é pecado, ele vai se libertar de quê? Ele vai parar de fazer algo que ele não entende que é errado? Como? E isso, diante disso, tem muitas outras situações. Aqui a gente vai ver que Deus rejeita o culto vazio entre o versículo 10 e o 15. Olha, ouçam a palavra do Senhor, líderes de Sodoma. Prestem atenção à lei de nosso Deus, povo de Gomorra. O que os faz pensar que desejo seus muitos sacrifícios? Deus prefere a obediência. Justamente, Cláudia, você pensava que já estava curada de tudo. E eu tenho certeza que só nessa caminhada que você vem caminhando conosco, você já identificou muitas coisas, pegando várias chaves. O povo os faz pensar que desejo seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor. Olha o peso que tem isso aqui. Olha o que Deus fala. Presta bem atenção. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Naquela época, a oferta, o sacrifício, o dízimo, os holocaustos, tudo, os incensos, a adoração, tudo era com a matança de animais. Então, ele está trazendo para essa. Mas hoje, vamos supor hoje, é adoração, jejum, renúncia, tudo aquilo ali, holocaustos, dízimos, ofertas. Deus estava falando que ele estava farto, porque era só da boca para fora, era só sacrifício, 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 e obediência, nada. Deus estava rejeitando todas essas coisas. É pesado, mas é verdadeiro. Quantas vezes a palavra de Deus fala, se você tem problema com seu irmão, deixa a sua oferta aqui no altar, vai se resolver com ele primeiro, para depois você vir ofertar para mim, porque Deus ele deixou tudo escrito na Bíblia. E tem gente com o coração apodrecido na desobediência, na arrogância, no orgulho, sem confessar, sem perdoar, e está ofertando, e está dizimando, e está fazendo jejum, como se tivesse tudo belezinha. Mas arrependimento verdadeiro não tem, não tem. Então aqui Deus está falando, eu estou farto. Eu estou rejeitando sacrifício e obediência. Me adora com os lábios, mas me desobedece todos os dias. No versículo 12, continua falando assim, ó. Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios quando vêm me adorar? Que adianta esse movimento de tanto grito, de tanto pulo, se por dentro tá podre, cai no espírito ali, levanta cheio de pecado, não arrependeu, não deixou nada, não largou nada. Deus está sacudindo a figueira aqui mesmo. Mas ele está sacudindo por amor, porque ainda há tempo da gente converter dos nossos maus caminhos, dos nossos maus passos, da falsa adoração, adora só com os lábios. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Lembra que Deus vomita o morno? Ou você é ou você não é? Ou você é quente ou você é frio? O morno ele vomita? Olha Deus falando aqui que dá náusea o incenso que está sendo oferecido para ele sem obediência.
Suas festas de lua nova, seu sábado ou shabat, e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes, não aguento mais os cultos vazios, eu não aguento mais vocês cumprindo por religiosidade e não por obediência e por amor de mim. É Deus falando isso para mim e para você. No 14, odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais, porque todo ano o povo vinha, trasladava para ir até o templo, né? Para levar as ofertas, os sacrifícios. Aí Deus está falando aqui, ó, eu odeio as suas festas de lua nova, as suas celebrações anuais, são um peso para mim, não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar, ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Meu Deus, eu vivo falando e repito, para mim a palavra na Bíblia inteira, presta muita atenção, a Bíblia ela é repleta de palavras poderosíssimas, mas para mim a palavra que eu tenho mais temor e tremor e medo mesmo é aquela passagem, apartai de mim que eu não os conheço. Muita gente vai achar que fez tudo certo aqui. Quando chegar no grande dia, vai chegar diante dele e vai falar, aparta de mim que eu não te conheço. Essa, para mim, é a palavra que me gera pânico. É onde que a gente precisa rejeitar esses espíritos de engano da nossa vida, que a gente não esteja enganado. A gente se humilhe e desça na casa do oleiro todo dia, se for preciso. Mas que a gente não chegue diante dele, tendo adorado só com os lábios, tendo expulsado o demônio, tendo pregado a palavra, tendo ganhado almas. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, a sua própria vida? Que nós possamos nos consertar e nos alinhar com o Pai, para que no grande dia a gente não chegue nele e ele fala assim, apartai de mim, porque Senhor, mas eu curei em teu nome, Senhor, eu libertei em teu nome, eu preguei em teu nome. Apartai de mim que eu não te conheço. Porque ele sabe a intenção, ele esquadrinha o nosso coração. Com ele não tem máscara. Com ele não tem falsa adoração. Ou você adora ou você adora. Ou você prega ou você prega. Ou você ama ou você ama. Não tem meio termo, é sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Nós acabamos de ler agora dos espíritos sedutores e doutrinas de demônios. As meias verdades que o inimigo ele entra pela nossa ignorância. Então aqui Deus rejeitou o culto vazio. Deus ele se cansa de rituais sem nenhum tipo de obediência. As orações não sobem quando as mãos estão sujas de injustiça. Ai, o teto está de bronze. Será por que está de bronze? Festas religiosas viraram peso para Deus. O culto sem vida se torna o quê? Barulho. Barulho. Lata vazia faz barulho. Se ela estiver cheia, o barulho muda. O próprio Jesus ecoou esse confronto contra a religiosidade vazia nos evangelhos. Quem lê Bíblia sabe. Deus não quer barulho no altar, ele quer mudança no coração. Meu Deus, chupa essa manga. Bora lá. Vou acelerar aqui porque o capítulo é grande, do 16 ao 17, o que Deus realmente quer. Levante-se e limpem-se, removam seus pecados da minha vista e parem de fazer o mal. Versículo 17. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça, ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Deus ele dá vários sinais que a pessoa deve seguir para seguir e estar em obediência a ele. Ele dá a direção. Ah, vocês estão fazendo? Então por que as pessoas estavam morrendo de fome do seu lado? Você nunca fez nada? Eu estive descalço, eu passei frio. Eu tive fome, você não me deixa comer. Meu Deus, Senhor, mas quando aconteceu isso? Quando foi? Quando alguém que estava do seu lado estava precisando, às vezes, de um abraço, de um prato, de um pão, de um prato de comida, de um pão, de um calçado. Você não calçou meus pés. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Mandamento.
Gente, nós vamos ter que rever nossos conceitos. Será que nós estamos realmente prontos? Confronto, palavra de correção, mas tem que trazer mudança. O que Deus realmente quer aqui mostra é arrependimento. Arrependimento é ação. Parar de fazer o mal. Justiça prática, defender o oprimido. Fé que não muda comportamento é incompleta. Santidade e justiça caminham juntas. Deus não quer só culto, ele quer o quê? Caráter mudado, caráter de Cristo em nós. Versículo 18, olha o que o versículo 18 fala. Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, e eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Deus, ele pode nos lavar e ele pode nos purificar. Ele pode transformar a maldição em bênção. Ele lava as nossas vestes. É o convite da graça. Deus chama para o diálogo, não para a condenação cega. Pecados escarlates podem se tornar brancos. A graça não ignora o pecado, ela transforma. Ainda há esperança quando nós falamos, Senhor, lava as minhas vestes, me purifica, me restaura, me renova. É sobre isso. O que Deus confronta é o mesmo que convida. O Deus que confronta é o mesmo que convida para a mesa da reconciliação. Ele está chamando a nós todos os dias para que a gente venha nos alinhar a Ele, que a gente venha parecer com Ele, perdoando, arrependendo e convertendo dos nossos maus caminhos. Olha, o versículo 19 e o 20, que fala a respeito da escolha entre bênção e juízo. Se estivesse disposto a me obedecer, terão comida com fartura. Se estiverem dispostos a me obedecer, vocês terão comida e fartura. Para quem está passando dificuldade financeira, para quem estiver passando por problemas, tem que examinar bem esse versículo aqui, ó. Versículo 19, capítulo 1 de Isaías. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se, porém, se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Falou, está falado, entre aspas aqui, ó. Meu Deus, é forte. Por isso que quando a gente fala assim, meu Deus, eu estou passando isso, a gente tem que rever. Primeira coisa, a gente tem que examinar. Aonde foi que eu errei? Espírito Santo me mostra. Me mostra se eu falei em alguma situação. Pelo fato de eu estar passando alguma situação assim, eu preciso entender se é tratamento de Deus, se Deus está me corrigindo, se Deus quer algo de mim, eu preciso entender isso. Então, a obediência, ela vai trazer o quê? Vida. Mas a rebeldia, ela vai trazer o quê? Consequência. Deus, ele apresenta escolhas claras, o futuro depende da resposta do coração. Não é Deus que decide por nós, somos nós que escolhemos o caminho. Por quê? Porque ele nos deu o livre-arbítrio de escolha. Simples assim. Agora eu vou ler para vocês 10 versículos, do versículo 21 ao 31. Presta atenção, a cidade que se prostituiu. Ó, Jerusalém, cidade infiel. Vejam como a cidade antes, tão fiel, tornou-se uma prostituta. Antes era o centro da justiça e da retidão. Agora está cheia de assassinos. Antes era como prata. Agora se tornou coisa desprezível. Antes era pura, agora é como vinho misturado com água. Meu Deus. Seus líderes são rebeldes, companheiros de ladrões. Todos eles amam subornos e exigem propinas, mas não defendem a causa dos órfãos, nem se preocupam com os direitos das viúvas. Meu Deus, é forte. É lapada em cima de lapada. Porque é a verdade que nós estamos vendo em muitos púlpitos, em muitos altares, enriquecidos, adornados de ouro, mas o povo faminto, tirando e comendo a lã das ovelhas. É sobre isso. É uma mistura, contaminação. 24. Por isso, o soberano Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, diz:
Eu me vingarei de meus inimigos, darei a meus adversários o que eles merecem. Levantarei o punho contra você e derreterei e separarei o que é descartável. Não tem mais como aproveitar. E renovarei todas as suas impurezas. Eu lhe darei bons juízes e conselheiros sábios, como tinha no passado. Então você voltará a ser chamado de centro de justiça, a cidade fiel. Sião será redimida pela justiça, e os que se arrependerem serão restaurados pela retidão. Por que a gente pede uma renovação de mente em Cristo como mente de Sião? Para que a gente venha ter isso aqui, ó, essa restauração. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos e serão consumidos os que abandonarem o Senhor. 29. Vocês se envergonharão de sua idolatria em bosques de carvalhos. Ficarão desconcentrados de terem adorado em jardins delicados a ídolos. Versículo 30. Serão como uma grande árvore com folhas murchas, como um jardim sem água. Os mais fortes em seu meio desaparecerão como palha. Seus atos perversos serão a faísca que a incendeia. Queimarão junto com suas obras, e ninguém conseguirá apagar o fogo. O reinado futuro do Senhor. Ah, não, aqui já é outra, já estava aumentando. Então, aqui, ó. Serão apagados como fogo, perdão, gente. Queimarão junto com suas obras, e ninguém conseguirá apagar o fogo. É o que eu vi falando. Quem vai salvar da mão de Deus quando o juízo dele vier? Porque ele avisa, ele é longânimo, ele é amoroso, ele dá sinal, ele dá recado, ele manda falar, ele avisa, conserta-te, muda os seus maus caminhos, conserta, se alinha, confessa, arrependa-se. Deus fala tudo, tá tudo explícito aqui, ó. Eu acredito eu tenho uma visão assim, que eu vejo que quando chegarmos diante de Deus, não vai ter desculpa, não tem como, gente. A Bíblia é acessível para todo mundo. Para todo mundo. Ela tá aqui. Quem não lê Bíblia, quando chegar diante de Deus, vai arrumar que desculpa. Cego hoje não tem desculpa. Mudo hoje não tem desculpa. Analfabeto hoje não tem desculpa. Tem Bíblia em braille, tem Bíblia em áudio. Não tem desculpa diante de Deus. Vocês têm noção da seriedade que é isso? Que não vai ter justificativa quando chegar diante de Deus? Ah, mas eu não conhecia a verdade. Ah, mas no TikTok fica o dia inteiro. No Kawaii fica o dia inteiro. No Instagram rolando rios fica o dia inteiro. E até nessas ferramentas, Deus ele tem levantado profetas, porque quando você rola feed, aparece palavras de exortação, aparece muitas coisas bíblicas. Até ali Deus fala com você, volta para o centro da minha vontade. Não vai ter desculpa. Não tem desculpa. Diante de Deus, nós vamos nos apresentar diante dele nu. Sabe essas desculpinhas farrapadas que a gente arruma aqui na terra? Ah, mas eu não tinha tempo. Ah, mas eu estava trabalhando. Ah, mas eu não podia. Ah, mas não sei o quê. Ah, Deus vai falar. Você lembra aquele devocional lá daquela pastora que colocava todo dia 9 horas da manhã, que ela parava o serviço dela e ia lá para fazer um devocional, para estudar um versículo de Bíblia? Você teve a oportunidade de estudar e aprender mais. Você lembra aquele devocional lá das 18, que eu levantei minha serva para abrir ali? Que tem pessoas ali todos os dias se deixando ser lapidado e sendo usada também? Também eu estava falando lá. Você lembra as pregações assim, eu estava falando lá. Você lembra aquela Bíblia sua, aberta no Salmo 91, toda empoeirada, que você nunca pegou para ler? Eu estava lá louco para falar com você, você não quis. Quantas Bíblias você tem em casa só para aparecer que tem uma biblioteca e você nunca abriu uma sequer? As folhas estão até amareladas. Nunca tem o sinal de uma digital sua, porque você nunca pegou. Diante de Deus,
As máscaras caem. É nu. Não tem desculpa. Tá tudo aqui. O manual de vida para nós, como seres humanos, tá tudo aqui. Há um passo de você pegar e abrir e ler. Ou você abrir um aplicativo de Bíblia, tá trabalhando, coloca a Bíblia em áudio, vai ouvir. Não tem desculpa, gente. A tecnologia hoje está muito avançada, então vamos usar ela a nosso favor. Eu falo para vocês, meus cursos, eu fiz todos sentada na máquina costurando. Todos sentados na máquina costurando, com o telefone assim. Eu só parava no dia que tinha uma masterclass para eu poder receber transferência de unção. Não tem desculpa diante de Deus. Não tem. Sabe o que vai acontecer? Preguiçoso. Ele vai falar preguiçoso. Você não aprendeu com a formiguinha. Porque você é preguiçoso. É isso que ele vai falar para nós no grande dia. Você não quis. Eu tentei falar com você, você não deu ouvidos. Eu levantei pessoas para chamar a sua atenção. O Espírito Santo gritou dentro de você, você não quis ouvir. É isso que ele vai falar. Ó, Jerusalém trocou justiça por corrupção. Príncipes viraram cúmplices do mal. Deus promete purificação pelo fogo. O fim do ímpio é vergonha. O fim do arrependido é ressurreição, restauração, salvação. Olha a diferença. O ímpio, ele aparece em escândalos, em escárnio. O arrependido, Deus dá dupla honra. O lugar que você foi mais envergonhado, ele te dá dupla honra. É isso que Deus faz. Deus, ele purifica aquele que o ama, mesmo que doa. Vai doer. Dói ser tratado. Dói. Mas é para o nosso bem. Então, a mensagem de hoje foi: Deus rejeita a religiosidade sem transformação. Bate no peito para falar que é crente, mas está cheio de pecado, está podre, está desobediente, andando na contramão de tudo que Deus determinou para fazer. O pecado, ele adoece o povo de Deus. A graça ainda convida ao arrependimento. Por que vocês acham que tem só essas pessoas que estão aqui? Louva a Deus pela vida de vocês. Porque você acha, porque o diabo não quer que a pessoa ouça a verdade, que haja transformação, que seja confrontada. O futuro muda quando o coração muda. Tem que ter mudança. E uma frase para você guardar na tábua do seu coração: quando o altar muda primeiro, a cidade muda depois, porque tem que começar de dentro para fora. É do altar para a nave. É de dentro para fora que nós precisamos ter a mudança. Não adianta de nada você fazer, e depois no final você ser condenado. Aparta de mim porque eu não te conheço. Não adianta nada. Eu quero ter uma vida salva. Eu quero a minha salvação. O galardão vai ser consequência do que eu fazia aqui na terra. Mas eu quero estar com o meu Senhor. Eu não quero aquele que me oprimiu a vida inteira aqui, nesse tempo que eu estive na terra, para quando eu chegar lá no final, eu saber que eu não vou ter morada com Deus e ainda assim eu vou ter que ficar com aquele que me oprimiu. Não quero. A decisão, ela é minha e sua. Nós temos o livre-arbítrio de escolha. Amém? Vocês estão aí ainda, gente? Irmã Gracielse, a senhora está aqui, né? A senhora tinha falado que ia fazer oração hoje, a senhora vai poder fazer oração para nós? Sim, pastora. Amém, minha querida. Então, eu vou passar a oportunidade para vocês, tá? Vocês não reparem, eu estou um pouco acelerada hoje, porque eu tenho um compromisso agora. A gente vai para a igreja agora, porque tem algumas coisas de alinhamento do encontro com Deus. Amém? Então, eu vou passar para a senhora a oportunidade para a senhora orar, tá bom? Amém. Vou estar orando só um momento. Deixar aqui, porque tem gente aqui em casa. Amém, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Pai, nessa manhã, pela tua palavra, pela tua revelação. Obrigada, Senhor, por cada sua que o Senhor tem nos dado, cada aprendizado, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigada, Senhor, porque o Senhor mais uma vez deu mais uma oportunidade, Senhor, para estar, Senhor, diante da tua presença, ouvindo a tua palavra. Graças te dou, Senhor. Muito
obrigada. Eu sei, Pai, que não é fácil, Pai, mas que o Senhor vem nos despertar, colocar um desejo ardente no nosso coração, Pai, para te buscar, uma sede, uma fome, Pai, pela tua presença, Pai. Pai, que o Senhor venha, Senhor, cada dia mais está nos despertando. Nessa manhã, muito obrigada, Senhor, pela vida da pastora Valéria, porque ela tem se levantado, Senhor, diante da tua presença, Senhor, para estar, Senhor, nos ensinando, nos alertando, abrindo nossos olhos, mostrando a verdade, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, que essa palavra venha entrar no nosso coração, que a gente venha ficar incomodado, Senhor. Que a gente venha ficar, Senhor, assim, alerta. Porque tudo que ela tem falado é o que o Senhor deixou para a gente, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por que o Senhor tem puxado a nossa orelha. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem mostrado para nós o caminho que a gente deve andar, Senhor. Mas às vezes a gente somos falhos, a gente errando, o Senhor fala, vai por esse caminho, só que a gente vai pelo outro, mas que o Senhor venha assim nos chacoalhar, que a gente venha assim estar na tua direção e não na nossa, porque a gente só quer a nossa e não a do Senhor. Mas desde já eu te agradeço por esse momento, pela vida dela, Pai, porque o Senhor tem levantado ela para estar fazendo a tua vontade aqui na terra, Pai. Graças te dou que o Senhor esteja derramando a porção dobrada sobre a vida dela, sobre a vida do filho, do esposo dela, sobre a casa dela, Pai. Que o Senhor esteja brindando ela, Senhor, da cabeça à planta dos pés, Pai. Pai, que o Senhor esteja trocando a armadura dela e nossa, Pai. Senhor, que o Senhor esteja trocando toda a armadura, aquele que precisa e aquele que necessita para trocar no dia de hoje. E que o Senhor venha estar nos ajustando essa armadura, Pai. E que o nosso coração venha queimar pela tua presença, por fome de ti, Senhor. É o que eu desejo, eu declaro, Pai. Que o Senhor esteja visitando a irmã Cláudia, abençoa a vida dela, derrama porção dobradas para a vida dela, Pai, nesse dia. Responde cada pedido de oração, Senhor, que ela tem colocado diante de ti, Senhor. Senhor, visita a irmã Joseline, Pai. Abençoa a tua filha, Pai. Pai, que o Senhor esteja acampando os teus anjos ao redor da casa dela, Pai, da família dela, Pai. Esteja visitando, Senhor, tudo que pertence ao nome dela, Pai. Pai, visita a irmã Leliane, Pai. Abençoa ela, Pai. O que eu te peço, Senhor, responde, Senhor, as orações da tua filha, Senhor. Que o Senhor esteja brindando, Pai, nós. Pai, em nome do teu filho amado, Salvador Jesus Cristo. Senhor, visita a irmã Marilene, Pai. Abençoa a tua filha. Guarda ela, proteja, livre de todo mal, Pai. Que o Senhor esteja abençoando poderosamente, Pai. Pai, visita a tua serva, Marta, Senhor. Que o Senhor esteja brindando a tua filha, Pai. Que o Senhor esteja trazendo sabedoria do alto do céu. Guarda o filho dela, guarda a família dela. Blinda eles, Pai, debaixo das tuas asas, Senhor. Que eles estejam todos guardados debaixo das tuas asas, Pai. Que a casa dela esteja guardada. Abra as comportas do céu sobre a vida dela, Pai. Derrama as bênçãos de tal maneira, Pai, que ela venha contar, Pai, em todas as áreas que ela precisa, e tudo aquilo que ela tem colocado diante de ti, Senhor, que o Senhor venha responder com fogo, Pai, em nome de Jesus. Senhor, visita o irmão, o Mateus, Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida dele, Pai, que o Senhor esteja derramando a porção que o Senhor tem da vida dele nesse dia, Senhor. Responde as orações, responde tudo aquilo que ele precisa e necessita, Pai. Que ele venha contar como tu és grande e poderoso, Pai. Pai, eu entrego a minha vida em tuas mãos, a vida do meu esposo, a vida da minha filha nesse dia. Brinda-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, nos guardando. E a única coisa que eu te peço, que o nosso coração venha queimar pela tua presença, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Que nós venha ser cheios da tua glória. Que o Senhor venha manifestar o teu poder e a tua glória aqui, Pai. Senhor, que o Senhor esteja indo na casa de cada uma das irmãs aqui, Papai. Que o Senhor esteja manifestando o teu poder e a tua glória, Pai. Que esse dia seja um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de derramar da tua presença, Pai. Mas que o derramar que eu mais preciso, e nós precisamos, é sede e fome da tua presença, para a gente não ficar aqui nessa terra, mas para a gente ir morar com o Senhor, para a glória do teu nome, Pai. É o que eu te peço, e desde já eu te agradeço, Senhor,
pela minha oração que já foi respondida, que a tua palavra fala, Pai, aquele que clama ao Senhor, o Senhor ouve, o Senhor nunca deixa de não ouvir um clamor dos teus filhos. Então eu creio, tudo que eu coloquei diante de ti, o Senhor já está respondendo para a glória do teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amados. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém, aleluia. Amém. Amém. Vou estar interrompendo a gravação. Deus abençoe você que estiver assistindo esse vídeo.